Olá, começa agora o Pix News. Confira os principais destaques desta edição. Maior tragédia natural das últimas 4 décadas no Rio Grande do Sul deixa 31 mortes, 15 óbitos apenas no município de Mussum. Tragédia também em Florianópolis. Reservatório de água rompe e causa destruição. Acidente ocorreu na região continental da capital. Orquestra Sinfônica do Paraná faz concerto para mais de 3.000 estudantes de escolas públicas. A apresentação faz parte da Semana da Pátria. Cúpula Africana do Clima anuncia investimento em energia verde. Continente quer se tornar uma potência nas energias renováveis. União Europeia reforça regras antimonopólio para 6 gigantes digitais. Empresas podem ser multadas em até 20% do faturamento. E você vai ver ainda. Ano de 2023 será o mais quente já registrado. Especialistas alegam que as causas são as mudanças climáticas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News. Olá, boa noite. Muito obrigada pela companhia. Estamos ao vivo. Agora, 8h02. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixaram estragos em quase todas as regiões. 70 municípios foram afetados e 31 pessoas morreram em decorrência do temporal. Considerada a maior tragédia natural das últimas 4 décadas no estado, a passagem de um ciclone extratropical resultou em 31 mortes no Rio Grande do Sul, 15 óbitos apenas no município de Mussum, na região central do estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros encontrou os corpos ao vistoriar uma casa. Com as ruas submersas e energia cortada, Mussum é o município mais afetado, com mais de 85% do território atingido pela água. Os únicos 4 acessos por estradas estão interditados. Devido à elevação do nível do rio na região, moradores precisam ser resgatados de cima de telhados e forros das casas. Uma ovelha ficou pendurada em uma fiação. Também tiveram óbitos nos municípios de Mato Castelhano, Passo Fundo, Ibiraiaras, Estrela, Lajeado, Roca Salles e Cruzeiro do Sul. A Defesa Civil emitiu um alerta para inundação nos rios de Sinos, Jacuí e Delta do Jacuí. Foram contabilizados 70 municípios afetados. 5.000 pessoas estão desalojadas. Segundo o governo do estado, cerca de 50.000 pessoas foram afetadas. As fortes chuvas também provocaram danos e alterações de tráfego nas rodovias gaúchas. 18 rodovias estão com bloqueios totais ou parciais. O estado do Paraná e Santa Catarina anunciaram apoio com equipes de resgate. Com avanço nos trabalhos de salvamento, o número de vítimas pode aumentar. E como o Vinícius falou na reportagem, os números estão sendo atualizados a todo instante. Após o fechamento da matéria, o governo gaúcho atualizou para 36 mortes em decorrência das chuvas intensas dos últimos dias. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou as áreas atingidas pelas cheias. Eduardo Leite estava acompanhado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, além do chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Luciano Boeira, e secretários de Estado. Além de sobrevoar as áreas atingidas, o governador visitou abrigos que acolhem vítimas das enchentes. Em Lajeado, conversou com a menina Nayara, que contou para ele sobre a preocupação que estava sentindo, pois o pai dela estava incomunicável. A Nayara ontem, a gente encontrou aqui, né, Nayara, quando eu visitei o abrigo aqui. E a Nayara estava aflita porque o pai estava incomunicável naquele momento, né, Nayara? Ele está incomunicável porque ele deixou o celular dele cair na enchente. E aí a Nayara me achou aqui e disse assim, por favor, governador, manda alguém lá ver, o pai tá lá ainda. Tava sofrendo, né, Nayara? Mas tá tudo bem com o pai. Agora tá tudo bem, que a gente recebeu notícias dele, a gente falou com ele e ele falou que tá tudo bem, só tá esperando a água baixar um pouco. Tá bom, que bom. E nós vamos estar juntos aí para ajudar vocês, a família, tá bom? Tá bom, querida, valeu. Ainda pela manhã, Leite recebeu uma ligação do presidente Lula, que agradeceu os equipamentos enviados. Nas redes sociais, o presidente reforçou que o governo federal está à disposição dos gaúchos para enfrentar essa crise.
O governo do estado concentra os trabalhos nas ações de salvamento e resgate. As operações estão empregando 6 helicópteros. O estado está articulando com as Forças Armadas a disposição de mais aeronaves. Nós não vamos poupar esforços, né? Assim como no governo federal foi falado aqui, reconstrução, recolocar a ordem, restabelecer as condições dessas famílias tem prioridade sobre qualquer outra do governo. A gente precisa devolver a essas famílias, depois de serem abaladas profundamente pelo que essas comunidades foram atingidas, a confiança no futuro, né? E a confiança vem justamente da certeza de que elas não estão sozinhas, e não estão sozinhas. É isso que eu quero dizer a todas elas. Nós vamos estar ao lado, claro que demora esse momento de ansiedade, as pessoas estão angustiadas, não é de uma hora para outra, mas a gente vai chegar o mais rápido possível junto dessas comunidades para poder dar a elas a dignidade e a capacidade de voltar a confiar aí no futuro, no destino das suas comunidades. Força ao Rio Grande do Sul, né? E tragédia também em Florianópolis. Um reservatório de água da Casan, que é a companhia responsável pela distribuição de água em Santa Catarina, rompeu nesta madrugada e deixou um rastro de destruição no bairro Monte Cristo, na região continental da capital catarinense. Nas primeiras horas desta quarta-feira, por volta de 2 da madrugada, uma parte do reservatório com capacidade para armazenar 8 milhões de litros d'água sofreu o rompimento da parede lateral e inundou a comunidade do Sapé, no coração do bairro Monte Cristo. A força da água durante o rompimento provocou grande destruição. Carros foram arrastados, casas foram danificadas, assim como as próprias ruas da localidade. Por volta das 11 horas da manhã, uma coletiva foi organizada para atender a imprensa. O atual presidente da Casan, Edson Moritz, que assumiu a direção da companhia há menos de 15 dias, pediu desculpas para a comunidade. Acho que a primeira manifestação que a Casan gostaria de dar é pedir desculpas. Essa é a nossa obrigação, né? Independentemente do tamanho da tragédia, e ela é uma tragédia grande, enorme, certo? Nós não podemos aceitar. Essa é a primeira questão. A região em volta do reservatório da Casan ficou parecendo um cenário de guerra, mas felizmente nenhuma pessoa morreu ou chegou a se ferir gravemente. Os danos foram materiais. Segundo nota da própria companhia, 92 casas foram atingidas e aproximadamente 150 famílias deverão ser indenizadas. O que a gente não vai se omitir, a gente está aqui justamente para isso, para apurar se houve responsáveis ou não. Isso quem vai dizer para a gente é a perícia, são os técnicos. Mas seja como prefeito interino, seja como presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a gente vai acompanhar e fiscalizar, primeiro, para que todas as pessoas sejam acolhidas e sejam ressarcidas, e depois apurar, sim, se houve alguma negligência ou alguma irregularidade na prestação de serviço público. Vale a pena destacar, é um acidente cuja amplitude geográfica é pequena, algo em torno de 30 mil metros quadrados, 85 residências e algumas vias, mas que teve um grande impacto, em cima das estruturas, tanto públicas como privadas. E em razão disso, nós já elaboramos, estamos encaminhando para que o prefeito assine um decreto de situação de emergência nível 1, tendo em vista que houve danos humanos, e isso vai permitir que a gente tenha mais flexibilidade no emprego dos recursos da prefeitura na resposta imediata à população. Ainda durante a manhã, o governador Jorginho Melo visitou a região e observou de perto os estragos. Cerca de 250 moradores que tiveram as casas atingidas receberam atendimentos básicos no local, como café da manhã e almoço. Eles estão sendo orientados a fotografar os estragos para posterior indenização. Funcionários da Casan passaram o dia cadastrando os moradores em uma igreja do bairro. Equipes da CONCAP trabalham auxiliando a limpeza dos locais atingidos. Nesse momento, em 250 pessoas podendo fazer suas refeições na igreja, no salão paroquial. A dona Beatriz Silveira, primeira-dama do município, presidente voluntário da Rede Somar, se encontra lá com o Coronel Paixão, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social, já articulando a questão da alimentação em qualquer tipo de cadastro. À tarde, agora, a gente precisa afinar a questão do encaminhamento para abrigamento nas condições de hotéis. Então, de uma maneira muito articulada, a gente está falando de uma ação de humanidade, de uma ação de atendimento, de pronta resposta, de profissionalismo da Defesa Civil, da Polícia Militar, de todos os órgãos, E no que tange à assistência social, nós estamos preparados para
questão da alimentação, de abrigamento e tudo aquilo que for necessário, que o município tiver alguma necessidade, de pronto a secretária já colocou a estrutura da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para atuar em parceria. O reservatório onde ocorreu o rompimento era responsável pelo fornecimento de água para bairros da região continental de Florianópolis e também do município de São José. A última manutenção, de acordo com nota divulgada no site da Casan, ocorreu no último dia 3 de agosto. A construção era considerada nova, foi inaugurada em março de 2022. Nestas imagens de março deste ano, disponíveis no Google Maps, é possível ver que as paredes da edificação apresentavam diversos vergalhões de ferro à mostra, com sinais de corrosão. Este tipo de obra pública possui 5 anos de garantia e, a partir de agora, as investigações devem ir em busca dos responsáveis pelo acidente. O inquérito policial já foi instaurado, vai ficar sob a responsabilidade do delegado Márcio, aqui da Delegacia do Continente. E nós, já circulando aqui pelo local, já percebemos também, recebemos denúncias de que esse fato já estava sendo comunicado há muitas vezes para a empresa, e nós vamos apurar com toda a isenção e técnica em relação à apuração de algum fato criminal, se houver alguma negligência por parte da empresa ou pela empresa que construiu ou quem quer que seja. E para que a gente possa gerar uma segurança, em seguida os nossos engenheiros estão fazendo uma vistoria em todas, na Grande Florianópolis, uma vistoria em todas as nossas estações de água, e já orientei os superintendentes da Casan, espalhados em 4 regionais, que procedam isso hoje já. Perfeito. E obviamente a gente vai ter que depois apurar, né, uma perícia técnica, profissional, isenta, o que aconteceu aqui. A empresa que construiu o reservatório, né, está vindo para cá, é Palmites, né, ela tem responsabilidade, porque fez 5 anos de garantia, tem, né, toda a obra civil tem 5 anos de garantia, está 1 ano e meio só em operação, ela tem responsabilidade também na demolição ou na recuperação do reservatório. A Casan informou que o sistema de fornecimento de água não foi interrompido na região. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, que está em viagem na Coreia do Sul, informou pelas redes sociais que deve pegar o primeiro voo e retornar para a capital catarinense para acompanhar de perto os desdobramentos. Ainda na tarde de hoje, o deputado estadual Marcos José de Abreu protocolou o pedido de abertura de uma CPI para apurar o caso do rompimento do reservatório. Os trabalhos para a recuperação do bairro seguem nos próximos dias. Nós estamos já iniciando a limpeza da área e a revitalização da funcionalidade desse pedaço do bairro. Então as vias estão sendo limpas, calçadas, a praça que foi destruída já está tendo uma ação, e nós vamos entrar agora pelas vias menores, chegando nas pequenas residências, e por último, até o final do dia, garantir que todos tenham um encaminhamento. E ainda nesta edição, Orquestra Sinfônica do Paraná faz apresentação para alunos da rede pública na Semana da Pátria. Tem o comentário político com Tiago Pereira. E a seguir a gente te mostra que estudos apontam que 2023 será o ano do calor. E Comissão Econômica aponta crescimento ao PIB da América Latina, com destaque para Brasil e México. No Comprão eu pago com qualquer cartão. Tem de crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Batata lavada, 2,29 o quilo no cartão POC. Brahma Pilsen 350 ml, leve 12 ou mais por 2,89 cada. Se beber, não dirija. Fácil assim, só no Comprão. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de 25,90 o quilo. Açúcar refinado Caravela 5 quilos, 16,49. Lava-roupas brilhantes sachê 4 quilos, 35,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no Comprão. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias.
Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta, agora são 8h15. Em uma visita surpresa a Kiev, na Ucrânia, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, retornou com ajuda para o país. Esta, inclusive, é a 4ª visita dele desde o início da invasão russa. O secretário de Estado americano Antony Blinken desembarcou em Kiev para uma visita surpresa nesta quarta-feira, durante a qual anuncia uma ajuda adicional de $1 bilhão para a Ucrânia, depois de mais uma noite de ataques russos ao país. A visita coincide com a aprovação no parlamento ucraniano da nomeação do novo ministro da Defesa, Rustem Umerov, um tártaro da Crimeia que substitui o demitido Oleksiy Reznikov. Estamos determinados em continuar a trabalhar com nossos parceiros enquanto eles constroem e reconstroem uma economia forte, uma democracia forte, tudo que é necessário para garantir que a Ucrânia não somente sobreviva, mas também prospere no futuro. E nisso, a Ucrânia tem um forte parceiro nos Estados Unidos. Esta é a 4ª visita de Blinken à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. O chefe da diplomacia americana também deve se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e o chanceler Dmytro Kuleba para discutir a contraofensiva no sul e no leste do país. E a Cúpula Africana do Clima fez o primeiro anúncio de investimentos em energia verde. Os Emirados Árabes Unidos se comprometeram com $4,5 bilhões. O continente africano quer se tornar uma potência nas energias renováveis. Os Emirados Árabes Unidos prometeram na terça-feira investimentos de $4,5 bilhões, ou cerca de R$22 bilhões na cotação atual, em energias limpas na África. O anúncio foi feito durante a primeira cúpula climática do continente que quer promover o potencial verde. Na abertura do evento, o presidente do Quênia, William Ruto, afirmou que se conseguir atrair financiamento, a África tem uma oportunidade sem igual para se desenvolver enquanto luta contra o aquecimento global. Os Emirados Árabes Unidos, que receberão a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima em Dubai ainda este ano, anunciaram na terça-feira o primeiro compromisso financeiro da cúpula. Sultan Al Jaber, que dirige a empresa petrolífera nacional dos Emirados e a empresa governamental de energias renováveis, Masdar, disse que este investimento vai desencadear a capacidade da África de alcançar uma prosperidade sustentável. Um consórcio que inclui a empresa vai ajudar a desenvolver 15 gigawatts de energia limpa até 2030. Segundo a Agência Internacional de Energia Renovável, a capacidade de geração de energia renovável no continente era de 56 gigawatts em 2022. Esta cúpula histórica reúne chefes de Estado, chefes de governo e líderes em economia do continente e de outros países. Na capital do Quênia, Nairobi. Apesar da riqueza em recursos naturais, apenas 3% dos investimentos globais em energia são feitos no continente africano. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu ao mundo que torne a África uma superpotência de energia renovável. E a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, elevou a previsão de crescimento para a América Latina. Um dos motivos é o melhor desempenho das maiores economias da região, Brasil e México. A comissão elevou a projeção de crescimento do PIB regional para 2023. Passou de 1,2% para 1,7%. O melhor desempenho das maiores economias da região, Brasil e México, nos primeiros meses do ano, explica a nova previsão. Daniel Titelman, diretor da Divisão de Desenvolvimento Econômico da comissão, explicou que muitas economias foram mais resilientes do que o esperado, especialmente Brasil e México. Com maiores economias, elas pesam mais na média ponderada, mas a maior parte das economias latino-americanas continuará afetada pelo baixo crescimento da economia mundial e do comércio global. A inflação na região fechou 2022 em 7,6% em média. Até maio deste ano, o indicador havia sido reduzido para 5,7%.
A CEPAL também prevê menos dinamismo na criação de empregos, junto com quedas no investimento. A comissão também alertou sobre o impacto das mudanças climáticas nas economias latinas. E a União Europeia vai reforçar as regras antimonopólio para 6 gigantes digitais. O objetivo é evitar que essas empresas acabem com a concorrência com a posição dominante delas. A União Europeia anunciou nesta quarta-feira que vai submeter 6 gigantes digitais a regulamentações antimonopólio mais rigorosas para proteger o mercado comunitário. As empresas são o TikTok e os 5 reunidos sob a sigla GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. No total, a UE decidiu aplicar as regras da nova lei dos mercados digitais a 22 produtos dessas empresas, como motores de busca, redes sociais, mensagens instantâneas e navegadores. Em nota, o bloco se refere às empresas responsáveis por essas plataformas, como a Alphabet, do conglomerado Google, Amazon, Apple, ByteDance, do TikTok, Meta, do Facebook e Microsoft. Os sistemas operacionais Android, iOS e Windows e os serviços de publicidade do Google, Amazon e Meta ficaram sujeitos às novas regras. A lista também afeta 6 dos chamados serviços de intermediação: Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store e Meta Marketplace. A Lei dos Mercados Digitais pretende modificar a fundo o modelo de funcionamento econômico desses gigantes digitais, acusados de minar a concorrência com sua posição dominante. Autoridades da União Europeia esperam que o regulamento incentive a criação de startups europeias e melhorias nos serviços oferecidos aos consumidores. A lei determina uma rígida lista de obrigações e proibições que os gigantes digitais devem respeitar para operar no mercado europeu. Caso contrário, poderão ser multados em até 20% de seu faturamento. E o ano de 2023 deve ser o mais quente já registrado. O mês de julho já bateu o recorde como o mais quente da história. Os especialistas, eles alertam que as temperaturas cada vez mais altas são resultado da mudança climática. As temperaturas médias mundiais durante os 3 meses do verão no hemisfério norte, junho, julho e agosto, foram as mais elevadas já registradas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos, que aponta que o ano de 2023 provavelmente será o mais quente da história. O Instituto detalhou que a estação de julho a agosto deste ano foi, de longe, a mais quente já registrada no mundo, com uma temperatura média mundial de 16,77 graus Celsius. Segundo a entidade, em razão do excesso de calor na superfície dos oceanos, 2023 provavelmente será o ano mais quente que a humanidade já presenciou. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse em um comunicado que o colapso climático começou e destacou que o clima está implodindo mais rápido do que podemos enfrentar, com fenômenos meteorológicos extremos que afetam todos os cantos do planeta. Ainda segundo Copérnicos, o recorde deve cair em breve, levando em consideração as previsões meteorológicas e o retorno do fenômeno climático El Niño no Oceano Pacífico, que deve resultar em mais aquecimento. E a seguir tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E na Semana da Pátria, Orquestra Sinfônica do Paraná faz a apresentação em escolas públicas do estado. Depois do intervalo, a gente volta já. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o 3º melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora 8h25.
A Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta para cerca de 3.500 crianças e adolescentes. Além do espetáculo, eles puderam aprender também detalhes sobre as obras e a composição de uma filarmônica. As celebrações da Semana da Pátria chegaram ao palco do Guairão, o maior auditório do Centro Cultural Teatro Guaíra. Após 5 espetáculos, a Orquestra Sinfônica do Paraná encerrou nesta terça-feira a série de concertos cívicos que apresentou de forma didática os diferentes hinos brasileiros a uma plateia formada principalmente por estudantes de escolas públicas de Curitiba e região metropolitana. O concerto foi direcionado a cerca de 3.500 crianças e adolescentes, com o maestro Helder explicando a eles detalhes sobre o funcionamento de uma orquestra sinfônica. O concerto também contou com a participação de um coro sinfônico de 30 vozes e solo do pianista César Birchner Lira. Exatamente, a maioria é a primeira vez e é muito bom que tenha essa primeira vez, porque a gente possa ter essa interação, esse conceito diferenciado, para que eles também se sintam assim, pertencentes a esse universo e possam, como eu falei, né, convidar os pais, os irmãos, os tios, os avós, né, convidar a família, enfim, e retornar ao teatro, porque é importante isso, que Curitiba, o Paraná tem uma sinfônica, uma das melhores do Brasil, né, e ela está aí acessível a todos. Isso é bem bacana, né? Porque tem os ingressos a preços populares, também tem os concertos diferenciados como esses, específicos, né? Isso é muito importante para a formação de público e também para que a cultura, né, faça parte da vida dessas pessoas. Exatamente, porque os hinos são do nosso país, né? A gente tem que cantar esses hinos, a gente tem que reverenciar os símbolos da nossa pátria, porque isso faz parte da nossa formação como cidadão, né? Afinal de contas, somos brasileiros e os nossos hinos são belíssimos, escritos por compositores maravilhosos, e é uma alegria conhecer os hinos, cantar o hino à bandeira, o hino à proclamação da República, o próprio hino nacional, o hino da independência, enfim, é muito importante e foi uma oportunidade, eu acho que significativa, né, para todas essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. O teatro tem essa política já desde o ano passado, né? Nós somos uma autarquia do Estado com vários corpos artísticos, então tudo que o teatro produz com os nossos corpos artísticos, a gente entra em temporada e numa segunda etapa, a temporada para rede pública municipal e estadual, fazendo assim concertos didáticos, né? Como é o caso de hoje. Já fizemos ontem foram 2 crianças no concerto didático da Sinfônica, mais a escola de dança no Guairinha. Então a gente estava com a escola de dança em cartaz e a Sinfônica em cartaz. Da Semana da Pátria, então, para falar um pouco sobre os hinos, que são hinos que foram feitos por grandes compositores, grandes arranjadores. Nós temos um coral convidado, temos um solista convidado, então tem essa particularidade. O estudante Natan, de 13 anos, não escondeu a alegria em estar pela primeira vez no teatro para conferir músicas que ele também toca, mas agora interpretada por uma orquestra profissional. Ai, feliz, né? Da hora. Porque a gente nunca veio no teatro antes, primeira vez. A gente já foi para vários lugares tocar, mas teatro, tipo assim, num lugar chique, é a primeira vez. A gente vai ouvir, mas acho que vai ser muito legal. A gente veio meia hora de ônibus, empolgado para ver mesmo. E agora chegou o momento de falarmos sobre política. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, classificou a prisão de Lula como uma armação. Na decisão, o ministro escreveu que, pela gravidade das situações estarrecedoras postas nos autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até pode se chamar de um dos maiores erros jurídicos da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objeto de conquista do Estado, por meios aparentemente legais. Na decisão,
Toffoli também manda a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Nacional de Justiça apurarem a responsabilidade de agentes públicos envolvidos na celebração do acordo de leniência. Conforme o magistrado, há indícios de que as tratativas envolveram colaboração informal com autoridades estrangeiras à margem dos canais oficiais. Assunto, claro, para o Tiago, que já está aqui com a gente. Eu pergunto, então, foi uma armação contra o Lula? Tiago, boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Claro que não foi armação, já está mais do que provado. Isso é mais uma narrativa, né? E pena que quem não deveria cair acaba caindo nas narrativas de internet ou até mesmo de hackers, né? Que teoricamente teriam conseguido informações obscuras para manchar uma das maiores operações contra a corrupção do Brasil e até mesmo uma das maiores do mundo. Provas, condenações, delações colocadas à prova por um ministro do Supremo, ex-advogado do PT e ex-ministro do governo Lula. Numa decisão que interessa diretamente a quem? A ele mesmo, Lula, que agora, ao voltar ao poder, parece estar num processo de vingança contra tudo que ele mesmo provocou e criou. Uma decisão como essa, além de soar estranha aos ouvidos de quem acredita na justiça, mancha profundamente a imagem do Brasil lá fora. É que a nossa grande conquista de combater a corrupção acaba aqui, agora. Nesse dia 6 de setembro, véspera do Dia da Independência. Parece utópico, mas é a pura realidade. O país parecia caminhar para o fim dos esquemas milionários, criados por partidos políticos como o PT, o PP, MDB, entre outros, que se perpetuaram no poder. Mas agora mancha sua imagem, colocando todas as condenações e os trabalhos da operação por água abaixo. A operação, que teve 79 fases, que renderam 195 denúncias apresentadas, que renderam 244 ações penais, 1.921 ações de buscas e apreensão, 349 prisões preventivas e 211 prisões temporárias, foi toda montada para prejudicar apenas o Lula? Vocês acreditam nisso? As penas juntas, todas elas somadas, já ultrapassam 3.093 anos, 11 meses e 23 dias de prisão e 25 bilhões de reais que foram desviados, provados, saíram dos cofres públicos e tiveram que ser devolvidos. Ou seja, o Lula talvez seja um dos centenas de investigados com provas pomposas e confissões de esquemas de corrupção que, inclusive, irrigou muito a reeleição dele e elegeu a Dilma nas duas eleições. O poder econômico, vejam bem, gigante desse grupo político que agora voltou ao poder, passou despercebido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que nesse ano cassou empresário que nem concorreu à eleição. Com decisões como essa, o brasileiro perde as esperanças, ou melhor, ele perde todas as esperanças de um país melhor. E aí a gente agora se questiona, será que daqui a pouco não vão pedir indenização? O Lula, por exemplo, ficou mais de 500 dias preso. Será que não vai pedir indenização por ter ficado preso, por ser citado em várias delações? Esse pessoal mentiu e devolveu esse dinheiro à toa, bilhões de reais, eles brincam com dinheiro, embora sejam milionários. A Odebrecht, por exemplo, que institucionalizou, junto com outras empreiteiras no país, o desvio do dinheiro público, a corrupção, e exportou isso, nos levou para outros países, envergonhando nós brasileiros. Tudo isso foi mentira, tudo isso foi armado. E, além disso, tudo isso embasado em provas que foram compactuadas ou retiradas dos aplicativos por meio do Telegram, daquele hacker que foi ouvido agora no dia 8 de janeiro, que sobre os assuntos que ele trouxe agora, pouco se falou. Mas na época que isso veio à tona, junto com o The Intercept, que foi quem pulverizou na imprensa essas possíveis conversas que a Lava Jato não confirma, porque
nem o próprio hacker consegue informar como que obteve de forma cabal essas conversas, possíveis conversas, entre o juiz Sérgio Moro, entre Dallagnol e todos os outros envolvidos na Lava Jato, né? Essas informações foram vazadas na imprensa, principalmente pelo Intercept, que depois outros veículos entraram no conjunto para trazer essa informação. Então, a nossa justiça está se baseando nisso, em provas ilegais que foram obtidas por um hacker, que agora está preso, está respondendo, né, por uma série de outros crimes, mas que também não conseguiu provar, por exemplo, que se ele invadia a urna eletrônica, ele falou que não teria essa possibilidade, né? Agora lá nos atos do dia 8 de janeiro, que não tem nenhuma relação com isso. Eu estou apenas trazendo essa informação porque esses dados que o ministro Toffoli adere agora é baseado nessas conversas, possíveis conversas vazadas pela Vaza Jato. Que inclusive, André e audiência, é bom a gente falar sobre isso, porque esse pessoal do Intercept, quando recebeu essa proposta dessas possíveis mensagens por esse hacker, eles promoveram uma reunião com vários veículos de imprensa. E tinha uma regra, olhem bem, tinha uma regra que você não poderia entrar nessa sala onde eles iriam apresentar essas grandes conversas, o grande furo, vai acabar com a Vaza Jato, vai acabar com o Sérgio Moro, como se tudo que a Lava Jato tivesse coberto de corrupção e de roubo de dinheiro público não servisse para nada, né? Esses jornalistas não podiam entrar com celulares e teve vários colegas da imprensa que já deixaram claro aí, já deram entrevista em podcast, já foram alvo de várias matérias como personagem, que se recusaram a entrar ali naquela sala. Porque o que tão de importante teria ali que um jornalista, enquanto fonte, não poderia entrar com o celular para ter essa informação. Então, por aí a gente tem alguns indícios, né, de que algumas coisas no Brasil parece que a gente querem que ande, outras querem que atrase, ou outras que andam, inventam situações e narrativas para que elas não avancem, né? E a gente até avançou muito, né? Porque na republiqueta que a gente está agora com ações como essa, eu até me surpreendo tão longe que a Lava Jato chegou, né? Porque era tanta prova, tanta confirmação e os empresários ali se vendo acuados, não havia saída para eles a não ser confessar o crime, que não tinha o que se criar para impedir que ela avançasse. Chegou aí mais de 79 fases da operação, né? Que coisa, né, Tiago? Ainda sobre polêmicas, né? Cheio de polêmicas. Acho. É isso, fugindo um pouquinho da área política, mas continuando no contexto de polêmica, hoje em Florianópolis ocorreu o rompimento de uma adutora da Casan. Infelizmente, a gente não pode afirmar que foi um fato inédito. O que dizer sobre isso? Não foi a primeira vez, já foi mais de uma, né? E vou te dizer, André e audiência, que é totalmente político, porque a Casan é uma companhia catarinense que opera água e saneamento aqui no estado, que está numa fase nada boa, né? Mas é totalmente política porque entra governo e sai governo, quem é que muda? A direção da estatal. Então não há uma ação de Estado para a companhia, assim uma ação de governo. O governador de plantão, como eu costumo dizer, né? Ele acaba fazendo esse joguinho de direção, de presidência. E talvez por isso algumas ações da Casan não avançam. Por exemplo, várias cidades de Santa Catarina, inclusive Garopaba, onde a gente está, não tem 1 metro cúbico de esgoto tratado. Que o principal atrativo da cidade é a praia, pasme, praia, litoral, sem nada de esgoto tratado. Tem um monte de tubo enterrado pela cidade e a estação de tratamento nada até o momento. Há problema judicial, há embargos das comunidades, sim, mas não se procura resolver uma solução. E esses casos de Florianópolis, o prefeito Topazio já anunciou, a gente mostrou na reportagem, está voltando para Florianópolis justamente para tentar resolver esse problema. Porque na semana passada, a Casan não é a primeiro alvo de polêmica, ela já se envolveu em polêmica numa situação um tanto quanto esquisita da empresa catarinense de água e saneamento ser acionista de uma empresa de laticínios, pasmem, laticínios, lá no estado do Rio de Janeiro. Então, o governador Jorginho Mello e toda a sua comitiva agora vão ter que se debruçar em cima de documentos para entender
por que os governos anteriores, e ainda não se divulgou qual foi o governador, em qual gestão do Estado se permitiu que a Casan fosse acionista de uma empresa de laticínios, enquanto na sua atividade fim ela deixa a desejar, né? Porque a nossa reportagem mostrou que essa adutora é nova, relativamente nova, foi inaugurada no ano passado, e já aconteceu um desastre como esse, assim como aconteceu no norte da ilha de Santa Catarina, também no ano passado. E o que mais chama atenção é que a Casan, operando o sistema de água e saneamento da capital do estado, Florianópolis, deveria ser a menina dos olhos de ouro, né? A menina dos olhos de ouro, né? A principal cartão postal do estado é a capital e deveria, não que nos outros lugares que ela opera, não deveria prezar pela qualidade, mas se na capital, onde todos os órgãos estão ali, executivo, legislativo, judiciário, para fiscalizar, né? Inclusive o próprio legislativo municipal, que também tem o dever de fiscalizar a Casan, porque é ela que opera a atividade no município. Deixa a situação chegar nesse ponto, a gente fica se perguntando o que não tem aí pelos municípios catarinenses, como esse teu caso de Garopaba, que fica a desejar. Portanto, totalmente político, né? Tendo em vista que essas nomeações acabam, em vez de auxiliando a empresa estadual de água e saneamento, acabam muitas vezes prejudicando essa troca-troca de cadeiras, muda a gestão. Teve gestão até que aceitou a companhia ser acionista, né, de uma empresa privada de laticínios, né? É o cúmulo, é o fim dos Infelizmente, quem sofre, a população. E o serviço à população prestado, que paga, que não é gratuito, fica a desejar. Verdade. Tiago, obrigada. Bom feriado. Vai folgar amanhã? Não, amanhã a gente estará aqui às 8 horas com mais um Pix News. Então tá certo. Mais um bom feriado para você e para todos. Muito obrigada. Até amanhã, então. Até. Obrigada também pela sua companhia, porque essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.